Pai do Senhor a todos, meus irmãos. Chegamos. Capítulo 21 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Separe seu papel, separe a sua caneta, para nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Espero que todos estejam empolgados, que todos estejam bem, para a gente dar continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus tem por título assim: Jesus é aclamado pelas multidões. Diz assim: ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: ide ao povo que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. 3. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. Verso 4. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. 5. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de uma jumenta. Bom, capítulo 21 de Mateus, do verso 1 ao verso 5, a gente vai ver a chegada de Jesus em Jerusalém. E no verso 5 nós vamos ver, mais uma vez, Mateus, ele fazendo a conexão do Antigo Testamento com o Novo, dizendo que Jesus entrar montado num burro em Jerusalém era o cumprimento de uma profecia. E de que profecia era essa? Profecia lá de Zacarias, capítulo 9, verso 9. A primeira coisa que a gente precisa entender, que é muito importante aqui, é a gente ver Mateus fazer essa conexão do Antigo com o Novo Testamento. A segunda coisa que a gente vê é que a gente tira de ensinamento é que a palavra de Deus ela vai se cumprir. A palavra de Deus ela se cumpre na vida de todas as pessoas crendo ou não. Você sabia disso? Que a palavra de Deus se cumpre na vida de todas as pessoas? Não sabia, pastor, sério? De verdade. A diferença é que nós temos uma opção de escolha. Nós que somos cristãos, que decidimos andar com Jesus, nós fazemos uma escolha. E que escolha é essa? Que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida como salvação, como bênção. Nós temos a opção de escolher. Deuteronômio 30:19 vai dizer isso: os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que eu coloquei diante de ti bênção e a maldição, a morte e a vida. E Deus, ele diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Lá em Mateus também, 7, verso 13 e 14, vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, muitos são que entram. Mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são que encontram. Ou seja, nós temos a opção de escolher de que forma a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. E aí, qual é a forma que você escolheu? Como salvação ou como condenação? Como bênção ou como maldição? Como vida ou como morte? Escolha hoje. Faça a sua escolha hoje, porque aqui nós vemos que a palavra ela se cumprirá. A palavra ela se cumprirá. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele faculta a mim e a você a possibilidade de escolha. Na continuação, no verso 6 diz assim: então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. 7. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho e selaram com as mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. 8. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. 9. E as multidões, tanto as que iam diante dele, quanto
as que o seguiam proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é este? 11. Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, da Galileia. O segundo ensinamento que a gente tira aqui, que é muito importante, é que Jesus, ele foi recebido com festa. Jesus, ele foi recebido com alegria. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: será que nós recebemos o Senhor com alegria nas nossas vidas? Será que nós recebemos, ao findar do dia e no início de outro dia, nós recebemos o Senhor com alegria nas nossas vidas? A pergunta que a gente precisa se fazer. Mas aqui existe também aqui existe um paradoxo bem interessante para a gente observar. E que paradoxo é esse, pastor? Vou explicar para vocês. O paradoxo é esse. Primeiro, ele foi recebido com alegria. Mas o povo que o recebeu com alegria é o mesmo povo, depois, que muitas vezes murmurava contra ele, falava mal dele, e que posteriormente contribuiu para que ele fosse crucificado. Olha que coisa interessante, que ponto interessante a gente observa aqui, que a gente observa e a gente aprende. Irmãos, muitas vezes as pessoas que fazem parte, sabe, que estão próximas da gente, elas mudam de opinião ao nosso respeito. E nós precisamos ter maturidade para a gente lidar com isso. Por que eu digo maturidade? Porque a gente não deve ficar, sabe, igual criança. A gente tem que entender que no mundo adulto existem decisões. E se uma pessoa decidiu romper o seu ciclo de amizade ou se afastar de você, você precisa aprender a entender e respeitar essa decisão. Se uma pessoa decidiu falar mal de você, o que é que você pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer é aquilo que Paulo diz em Romanos 12, 21. Não te deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. É a única coisa que a gente pode fazer. Então a gente precisa entender que Jesus, o Filho de Deus, que foi perfeito em todas as suas obras, que caminhava segundo a palavra, que a sua vida ela estava conectada com a palavra. Ele sofreu tudo isso, e por qual motivo nós, que somos pecadores, que erramos, a gente não vai querer passar por isso? É algo que a gente precisa pensar e precisa trazer para a nossa vida, uma verdade que a gente precisa trazer para a nossa vida. Na continuação diz assim, tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pomba. 13. E repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. 14. Então levaram a Jesus no templo, cegos e aleijado, e ele os curou. Então vamos lá entender isso aqui. Isso aqui é uma passagem conhecidíssima. E aqui a gente vê Jesus, quando ele chega no templo, ele entra em Jerusalém, quando ele chega no templo, ele vê os cambistas. Quem eram os cambistas? Os cambistas eram pessoas que estavam ali fazendo negócio. Eles estavam vendendo animais, eles estavam trocando moeda estrangeira pela moeda nacional. Para quê? Com o objetivo que os animais que ali eram vendidos para levarem como dízimo para o templo. As moedas estrangeiras que ali eram trocadas por moeda nacional era trocada para ser levada como dízimo para o templo. A questão a pergunta que a gente precisa se fazer isso era lícito? Era lícito os cambistas estarem ali no templo ou não? Porque a gente vê que Jesus chega e ele
nem conversa, ele já chega virando mesa, já chega, né, expulsando todo mundo. Então a gente precisa fazer essa pergunta: era lícito eles fazerem isso ou não? Aí eu te falo, era lícito. Era amparado pela lei de Moisés. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 14, verso 23, 24 e o 25, que diz, eu vou fazer uma síntese desse versículo aqui, para vocês poderem compreender melhor. Por exemplo, um fazendeiro, que ele tinha uma criação de gado, quando nascesse um bezerro, a primícia, aquele bezerro ele era levado até o templo que ficava em Jerusalém. Era o dízimo. Aquele bezerro, aquela primícia, servia como dízimo. Ok? Então, o que a lei dizia lá em Deuteronômio 14, do 24, do 23 ao 25? Dizia que se porventura o lugar que o teu Deus escolheu para você levar o teu dízimo, para você congregar, fosse longe demais, fosse distante demais, aí ele dava uma orientação. Qual era a orientação? A seguinte: que você pegasse esse bezerro, vendesse, pegasse o dinheiro, chegasse lá no templo em Jerusalém, e os cambistas estariam lá, você comprasse alguma coisa para você oferecer como dízimo no templo. Ok, se era lícito pela lei de Moisés, por que é que Jesus ele estava tão irritado com a prática deles? Na realidade, eu vou explicar para você. Jesus ele não estava irritado apenas com os cambistas. Ele estava irritado principalmente com o povo que ia levar o dízimo até o templo em Jerusalém. Por quê? Porque, como eu expliquei anteriormente para vocês, existia uma preparação, né? A colheita, para quem era agricultor, a questão do bezerro nascer, de aguardar o tempo de espera do nascimento do bezerro, para poder levar como dízimo. Tinha toda essa preparação para quê? Para eles levarem para o culto, porque eles levavam o dízimo no culto. Tinha essa preparação para o culto. Só que como essa lei, ela começou a abrir um precedente para quê? Para que eles fizessem as coisas de qualquer jeito. Eles começaram a levar o dízimo de qualquer jeito. Eles não estavam mais nem aí, eles não separavam a primícia de nada mais. Eles pegavam, levavam dinheiro, compravam qualquer coisa e ofereciam para Deus. Não existia uma preparação para o culto. O que é que a gente aprende aqui? Primeiro, que a irritação de Jesus era porque não havia esse preparo. Estava tudo dentro, a prática que eles estavam tendo, ok, estava dentro da lei. Mas a prática, o procedimento deles em relação à preparação do culto, foi isso que irritou Jesus. A perda do propósito espiritual, a perda, sabe, do propósito de adoração a Deus, de levar o dízimo até Deus. Então a gente precisa entender isso, porque quando a gente lê isso aqui, a gente não vê conexão com o Antigo Testamento. Mas nesse estudo aqui eu estou trazendo isso para vocês. A gente aprende que a gente tem que ter preparação para o culto. A gente tem que vir primeiro com um propósito no nosso coração. E esse propósito, ele não tem que ser um propósito, sabe, um propósito unilateral. Ele não tem que ser um propósito só de um lado, ele tem que ser um propósito de ambos os lados. Quer dizer, eu venho para prestar um culto a Deus, eu tenho um propósito no meu coração, mas eu tenho um propósito de servir ao meu Senhor também. Ok? Então é isso que a gente aprende. E posterior a isso, posterior a essa preparação do culto, o que é que acontece? Acontece milagres. Depois que Jesus expulsou os cambistas do templo, a gente vê aqui no verso 14, ele começou a operar milagre. Então, o que é que a gente entende? Que a gente precisa ter uma preparação, que a gente precisa fazer um culto diariamente, que a gente precisa diariamente ler a Bíblia, diariamente fazer oração. Para quê? Para a gente estar em sintonia espiritual com Deus. Porque senão a gente chega no momento do culto, depois está reclamando. Ai, o culto está muito frio. Ai, sabe,
Ai, não senti a presença de Deus hoje, por quê? Porque todo o tempo passa a semana inteira distante de Deus, passa a semana inteira não lê a Bíblia, não ora, sabe, não adora a Deus, não tira um momento com o Senhor, e quando é no final de semana quer sentir a presença de Deus. Ó, não, não, não. O Espírito Santo de Deus, ele está nos chamando a preparar, a nos prepararmos, a estarmos capacitados e preparados no momento do culto. Na continuação diz assim no verso 15: Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele. 16. Não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhe respondeu: Sim, e vós, nunca lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor. E deixando-o, saiu da cidade. 17. Deixando, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? No capítulo 15, no verso 15, desculpa. Os escribas e os sacerdotes começaram a ver Jesus, começaram a ver a adoração das crianças, né, em direção a Jesus, e eles começaram a ficar com inveja. Eles começaram a ficar, né, revoltado. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? A gente aprende algo muito importante. Algo muito importante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós temos o nosso ministério. Por exemplo, o meu ministério é um ministério de ensinamento. Ok. A pergunta é, como é que eu sei que é um ministério de ensinamento? Porque eu gosto de aprender. Então, se eu gosto de aprender e eu consigo me fazer claro quando eu estou ensinando, logo o meu ministério é um ministério de ensinamento. Ok? Só que eu sei que outras pessoas também têm um ministério de ensinamento. Tem também o ministério da palavra. E essas pessoas, elas muitas vezes sabem muito mais do que eu. Elas têm muito mais profundidade bíblica do que eu. Elas têm muito mais habilidade ao ensinar do que eu. Tenho uma didática melhor. Só que eu não posso, em momento algum, ficar enciumado ou ficar revoltado com alguém que tem um ministério de ensinamento e da palavra, e muitas vezes ela tem mais capacidade do que eu. Por que é que eu não posso me enciumar ou me revoltar? Porque lá em Mateus 20 a gente vai ver que Jesus, ele mostra que no reino de Deus não deve existir a questão da comparação. Não existe a questão da comparação e do mérito. Não existe. O que eu preciso ter em mente é que Deus me deu o ministério do ensinamento, e o ministério que Deus me deu tem apenas um propósito, e esse propósito não é comparação, não é disputa, o propósito é apenas servir. Se você tem um ministério de louvor, se você tem um ministério, sabe, de pregação, você não deve em momento algum, irmãos, não deixe isso entrar no seu coração. Você não deve em momento algum se comparar com alguém. Ah, porque a irmã tem a voz mais bonita. Ah, porque a pessoa prega melhor. Não, querido. Você está olhando da forma errada. O teu propósito é servir. O dom que Deus te deu, o ministério que Deus te entregou, tem um propósito. E o propósito não é tornar o teu nome famoso, não. O propósito é servir a Cristo e propagar e tornar o nome do Senhor famoso e não o nosso. Ok? Então isso é muito importante aqui. Fica esse ensinamento muito importante para a gente. Na continuação, diz assim: a figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Verso 19. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto de ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. 20. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os discípulos
e exclamaram: como foi possível essa figueira ser cartão de pressa? 21. Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedis em oração, se credes, receberei. Eu só pulei uma parte aqui. Asseguro que tiverdes fé e não duvidardes. Eu pulei essa parte, irmão, perdão, tá? Então vamos lá. Do verso 18 ao 22, a gente vai ver o episódio da figueira. Jesus estava com fome, chegou até a figueira e não tinha nenhum fruto. Essa figueira, ela tem a simbologia de ser Israel. Ela tem a simbologia de ser Israel. Mas eu quero fazer uma aplicação prática aqui pra gente. Vamos lá? A primeira coisa que a gente observa aqui é o poder da palavra. O poder da palavra que o Senhor lançou sobre as nossas vidas. A palavra, ela já foi lançada no mundo espiritual. A palavra de bênção, a palavra de milagres, ela já foi lançada no mundo espiritual. Cabe a nós tomarmos posse. E aí, tomarmos posse e crermos. E é isso que Jesus vai falar. No verso 21 ele diz: se você crer, se você tiver fé e não duvidar, ou seja, o campo entre a fé e a incredulidade é a nossa mente. É a nossa mente. 2 Coríntios 4,4 vai dizer isso. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E lá em Hebreus vai dizer isso também. Dizendo que pelo entendimento, através do entendimento, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado não pelo que a gente vê. Então, o campo entre a fé e a incredulidade é a nossa mente. E como é que eu sei que eu estou tendo fé ou pensamento positivo? Porque pensamento positivo, muitas vezes, algumas pessoas que estão na igreja falam: eu acredito. Sim, eu acredito. Não. Se eu acredito, se eu tenho fé, a fé, ela pode não ter se manifestado externamente. Mas a minha fé, ela já tem que ter feito tudo acontecer aqui. Por exemplo, se eu quero cursar uma faculdade, aqui na minha mente, isso tem que ter acontecido já. Pode não ter acontecido externamente, mas na minha mente, isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Eu tenho que pensar, eu tenho que me comportar como se isso já tivesse acontecido. Isso é fé. Ao contrário disso, o inverso disso é pensamento positivo. A pessoa diz que tem fé. Eu tenho fé que eu vou fazer uma faculdade. Eu creio sim, mas não estuda, mas não se prepara financeiramente, mas não busca a direção de Deus. Então não é fé, é apenas um pensamento positivo. Ok? Então fica aqui esse aprendizado muito importante. A partir do verso 23 vai dizer assim: tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Verso 24 diz assim: Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço o que faço. Verso 25: de onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando: se respondermos divino, ele nos indagará. Sendo assim, por que não acreditaste nele? É a pergunta que Jesus iria fazer. Eles já estavam prevendo a pergunta que Jesus iria fazer a eles. Verso 26. Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. João Batista. Verso 27. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes: nem eu vos direi com que autoridade procedo. Vamos lá? Vamos entender. Do verso 23 ao 27 diz assim: os chefes dos sacerdotes, os anciãos, Jesus estava ensinando no templo, e esses caras eram tão intrometidos que eles atrapalharam o ensinamento de Jesus para fazer um questionamento. E que questionamento era esse? Perguntando com que autoridade Jesus ele operava os milagres. E Jesus era extraordinário.
E eu acredito aqui, é uma conjectura, que o Espírito Santo revelou para Jesus a intenção deles. Porque a intenção deles, a pergunta que eles fizeram, era uma pergunta capciosa. E o que seria a pergunta capciosa? É uma pergunta que induz a pessoa ao erro, que induz a pessoa a errar. Então aqui a gente vê eles fazendo essa pergunta para Jesus. E Jesus, ao invés de responder, né, o que eles queriam, Jesus responde com outra pergunta, dizendo assim: eu vou responder para vocês, mas me responde primeiro, qual era a procedência, qual era o viés do batismo de João? E eles pararam, analisaram e falaram: se a gente falar que era divino, ele vai questionar, falando: então por que é que vocês não se arrependeram? Se a gente falar que é humano, o povo ele vai se revoltar contra a gente, ele vai se opor a gente. Então é melhor a gente responder que a gente não sabe, né? O que é que a gente aprende aqui de muito importante, irmãos? A gente tem um aprendizado muito importante aqui. Que todas as vezes que alguma pessoa perguntar alguma coisa pra gente, ou vir com determinado assunto pra gente, a gente tem que observar bem. A gente tem que ser prudente. Porque existem pessoas que vêm, sabe, com determinados assuntos ou fazendo determinadas perguntas, que essas perguntas e esses assuntos não passam de laço para a sua vida, não passam de laço para a nossa vida. Então a gente precisa entender, você precisa analisar bem e se perguntar: peraí, qual é a intenção dessa pessoa de vir me falar a respeito disso? Qual é a intenção dessa pessoa vir me falando esse assunto? Qual é a intenção dela? Você precisa ter esse diálogo interno. Porque senão, irmãos, você vai cair num laço, muitas vezes, do diabo fácil. A gente vê aqui o exemplo de Jesus. Jesus ele não respondeu. Ele respondeu com outra pergunta. Então fica aqui esse ensinamento, sabe? Para a gente não cair em laço e para a gente não falar coisas que a gente não deve. Lá em Tiago 1,19 diz que nós temos que ser prontos a ouvir e tardio a irar e tardio ao falar. Ou seja, a gente tem que estar pronto a ouvir, mas a nossa resposta tem que ser uma resposta lenta. Por que uma resposta lenta? Porque a gente tem que analisar primeiro. Ou muitas vezes a gente simplesmente não fala nada. Ok? Vamos lá agora. A parábola do pai e 2 filhos. Vamos lá? Eu vou resumir essa parábola aqui. Vai falar a respeito de um pai que ele tinha 2 filhos, ele chamou o seu primeiro filho para ir trabalhar na sua vinha. E esse filho falou: não, eu não vou. E ele se arrependeu e depois ele foi. Quando ele foi chamar o segundo filho, ele disse bem assim: eu quero que você vá trabalhar na minha vinha. E ele falou: sim, eu vou. Só que esse acabou não indo. Ele acabou não indo. O que significa essa parábola? Essa parábola, ela fala a respeito de 2 classes de pessoas. Quem são essas pessoas? A primeira classe de pessoas são os sacerdotes, os anciãos, os escribas. Quem é a segunda classe de pessoas? Os publicanos, as prostitutas. Ou seja, ele fala aqui a respeito de 2 classes de pessoas, sabe? Que ele chamou para sua obra. E essa primeira classe são os fariseus, são os sacerdotes, são os anciãos. A segunda classe de pessoas são os pecadores arrependidos, que eles decidiram, sabe, aceitar o convite desse pai. Esse pai representa a Deus. E esse convite vão conduzir eles aonde? Vão conduzir para o reino de Deus. Vai conduzir para o reino de Deus. Isso aqui, de forma bem simplificada, de forma resumida, quer dizer o quê? Quando Jesus ele fala: muitos são chamados e poucos escolhidos. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quer dizer, os doutores da lei achavam que seriam os primeiros a ser salvos. E Jesus diz: não,
Quem serão os primeiros a serem salvos, a entrarem no reino de Deus, são os pecadores arrependidos. Ok? Agora a gente vai lá para a parábola dos vinicultores maus. Vamos lá? E a gente já está chegando na parte final do capítulo 21. Diz assim: e mais atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Quem é o proprietário? O proprietário é Deus, e ele arrendar essa vinha para os vinicultores. Quem são os vinicultores? Os vinicultores, ele se tratava exatamente dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, dos chefes dos sacerdotes, dos anciãos, esse povo aí. Na continuação diz assim no 34: chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, e a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. 36. Então lhes mandou outros servos em maior número do que a primeira vez, mas os lavradores trataram da mesma maneira. Quem são esses servos que o proprietário das terras mandou? Os profetas. Esses servos são os profetas, tipificam os profetas. 37 diz assim: por fim decidiu-lhes enviar seu próprio filho. Quem é o filho? Jesus estava falando dele mesmo. Considerando eles, respeitarão o meu filho. 38. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videira e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Verso 41. Diante disso responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. 42. Então Jesus lhes inquiriu: nunca leste isto nas Escrituras? Em outras palavras, vocês leram a Bíblia? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E quem é a pedra angular? O próprio Cristo. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Verso 43. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. 44. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes do sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles que o próprio Jesus estava falando. 46. Por causa disso, procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Então a gente vê aqui, né? O que é isso? De forma simplificada e resumida aqui, uma rejeição. Eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram a Cristo. No entanto, aqui diz que o Filho, né? Ele foi feito uma pedra angular. E todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços. E quem, né? E essa pedra caindo sobre ele reduzirá a pó. O que é isso? Isso acontecerá quando Cristo vier e instituir o seu reino nessa terra. E no verso 46 diz que eles já estavam maquinando para prender e matar Jesus. Mas eles tinham medo das multidões porque elas consideravam ele profeta. A pergunta que a gente precisa se fazer é: esse povo, aqui a Bíblia narra que eles consideravam ele profeta, por quê?
porque era esse nível que o entendimento deles alcançava a respeito de Jesus. A pergunta que a gente precisa se fazer para finalizar esse estudo aqui é: e o nosso entendimento a respeito de Jesus é o quê? Ele é profeta? Ele é Senhor? Ele é dono da nossa vida? Ou ele é apenas o nosso caixa eletrônico celestial? A gente precisa se fazer essa pergunta, porque existem muitas pessoas que elas querem se relacionar com Jesus como se Jesus fosse o seu servo, como se Jesus fosse o caixa eletrônico dele. Ah, toda vez que eu preciso, eu vou lá. Ah, se eu precisar de alguma coisa, eu falo com Jesus. Não, isso aí não é um relacionamento unilateral. E precisa existir mutualidade, precisa existir reciprocidade no nosso relacionamento com Jesus. E o nosso entendimento a respeito de quem Jesus é na nossa vida, o desejo do Senhor, é que a gente o ame e ele seja Senhor das nossas vidas. Amém? Então aqui encerra o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Vamos orar. Pai, nessa tarde, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor. Meu Deus e meu Senhor, muito obrigado, Senhor. Que a gente venha receber o Senhor nas nossas vidas, Senhor, com festa, com alegria, Senhor. Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor, meu Deus, possa nos dar uma fé inabalável, uma fé inigualável, Senhor, uma fé avivada, Senhor, não uma fé morta, não uma fé interesseira, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós estejamos preparados, Senhor, para a tua vinda. Que o Senhor tome o lugar de Senhor das nossas vidas. Que o Senhor reine soberano sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a renunciar à nossa vontade, o nosso eu, Pai. E dizer sim para Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até semana que vem nós estaremos postando o capítulo 22 de Mateus. Amém? Deus abençoe a todos.